Livro Jesus de Nazaré, primeiro capítulo, abaixamento vibratório, reencarnação de Jesus, primeiro parágrafo. No caso de Jesus, tratava-se de uma entidade emancipada no seio do sistema solar, uma consciência de alta espiritualidade, que não podia reajustar-se facilmente à genética humana, tendo-se desvencilhado há muito tempo dos liames tecidos pelas energias dos planos intermediários entre si e a crosta terráquea. Ele precisaria de longo prazo para, na sua descida, atravessar as faixas ozonas descrente dos planos de que já havia se libertado. E então, para alcançar a matéria na sua expressão mais rude, teve de submeter-se a um processo de abaixamento vibratório perispiritual, de modo a ajustar-se ao metabolismo biológico de um corpo carnal. Jesus não poderia ligar-se de súbito às substâncias grosseiras da carne antes que a ciência divina lhe proporcionasse o ensejo favorável e as providências indispensáveis para uma graduação de ajuste à frequência comum da Terra. Obra O Sublime Peregrino, 13ª edição, página 37. Segundo parágrafo. Abandonar pai e mãe. Ingresso na família universal. Quando Jesus advertiu que devíamos abandonar pai e mãe para segui-lo incondicionalmente, referiu-se à necessidade de o homem libertar-se dos laços consanguíneos, que são o sustentáculo da família humana, isolado no meio da humanidade. O Mestre convidou o homem a integrar-se definitivamente no seio da família universal, que é eterna. Não aconselhou o desamor nem a rebeldia entre os membros da mesma descendência humana, mas distinguiu a necessidade de mantermos os princípios espirituais acima das tendências inferiores e transitórias da carne. O homem deve superar o amor egocêntrico, que é nutrido pelo sangue do mesmo agrupamento doméstico, a fim de integrar-se no amor do Cristo, que é universal. O lar terreno, além de sua função precípua de escola de educação espiritual, ainda pode ser acolhido à conta de oficina onde os espíritos se reabilitam e se retificam, alguns atraídos pelo amor cultivado há milênios, outros imantados pelas paixões e pelo ódio vividos no passado. Obra A Vida Humana e o Espírito Imortal, 11ª edição, página 31/32. Terceiro parágrafo. Abandonar pai e mãe. Ingresso na família universal 2. Não é a demora no aconchego do lar humano que soluciona os problemas eternos e íntimos de cada alma, que é componente indissolúvel da humanidade universal. As famílias humanas são breves estágios físicos de pouso espiritual, onde as almas algemadas pelos laços consanguíneos renovam lições de amor ou abrandam incêndios de ódio do passado. Seria profundo equívoco crer que o aglutinamento biológico simpático
deve sacrificar a identidade real da alma. Mesmo Jesus, o sublime orientador de vossos destinos espirituais, quando vos advertiu: abandonai pai e mãe, mas segue-me, referia-se à profunda necessidade de libertação dos laços consanguíneos da família humana, para o mais breve ingresso na família universal e eterna. Não preconizou extinção de deveres familiares, nem sugeriu a fuga das responsabilidades espirituais, mas lembrou-vos a incongruência da exclusividade afetiva nos grupos domésticos, amando-vos apenas pela identidade de sangue e desprezando Cristo, que é universal. A reunião de almas habitando corpos afins e ligadas por imperativos de sangue é tão somente o palco provisório para o aprendizado do amor do Espírito, que é o amor verdadeiro, obra, a vida humana e o espírito imortal. Capítulo 111, página 108 a 109. Quarto parágrafo. Ação do trabalho, semente de mostarda. O trabalho é a operação que desperta o dinamismo angélico da alma e amplia a consciência espiritual para abranger maior área de manifestação do macrocosmo. Quando Jesus afirmou que a fé é como um grão de mostarda, poderia remover montanhas, refere-se principalmente à ação perseverante e criadora do trabalho, tal qual ocorre no seio da semente laboriosa. Também desperta no psiquismo do homem os poderes sobre as coisas e os seres. A semente da mostarda, malgrado sua imobilidade no fundo da terra, põe-se a trabalhar ininterruptamente até se transformar na planta benfeitora sob o recurso dos próprios elementos hostis do ambiente. Ela opera em condições sacrificiais, mas rompe, desabrocha e aflora a superfície do solo numa configuração inconcebível, quando comparada à sua pequenez original. Mas tudo isso acontece sob a ação transformativa do trabalho e sem a rebeldia às leis do crescimento vegetal. Obra, a vida humana e o espírito imortal. Capítulo 11, página 148. Sexto parágrafo. Ação redentora do sofrimento. Lição do Cristo Jesus. O artificialismo das drogas às vezes não passa de um entrave à própria limpeza espiritual. A dor e o sofrimento, embora sejam condições indesejáveis por todos os seres humanos, constituem um processo eficaz para drenar as nódoas, crostas e emancipações fluídicas que afetam o metabolismo delicadíssimo do perispírito. Eis porque Jesus, o inconfundível guia da humanidade, tanto exaltou o sofrimento na sua função redentora e o louvor de modo incondicional no sublime Sermão da Montanha, destacando-o na sua memorável exortação: bem-aventurados os que sofrem, porque deles é o reino dos céus.
Nesse conceito esperançoso, o mestre exaltou a dor como função purificadora do espírito enfermo, tendo esclarecido depois que o reino dos céus é semelhante a um banquete divino, no qual só podem comungar aqueles que já vestiram a túnica nupcial. Indubitavelmente, só o perispírito, diafanizado pelo expurgo das toxinas vertidas pela alma doente, pode significar a túnica nupcial, porquanto é ele realmente o envoltório do Espírito Eterno. Contudo, apesar dos louvores enunciados por Jesus, quando exaltou a ação redentora do sofrimento, ele não aconselhou a indiferença diante da desventura alheia. A necessidade do amparo mútuo em nossos sofrimentos foi exemplificado pelo Mestre Divino ao aceitar a ajuda de Simão Cirineu para carregar-lhe a cruz na subida do Calvário. O socorro à criatura humana durante o seu padecimento é sempre oportunidade benfeitora em que o homem pode exercitar os seus bons sentimentos e despertar a sua natureza angélica. Obra Mediunidade de Cura, 12ª edição, página 172. Sexto parágrafo: acontecimentos educativos no cosmo evangélico. As orientações propostas por Jesus e de sua própria vivência e exemplificação pessoal, inseridas no Evangelho, são acontecimentos educativos que podem ser usados pelo ser humano em qualquer latitude da Terra, noutros planetas e mesmo noutros mundos espirituais. São diretrizes de comportamentos que, na sua realização no mundo das formas, abrem cientificamente as portas do infinito, livre ao espírito humano. O Evangelho, como a súmula das atitudes sublimes e definitivas no universo, promove o mais breve metamorfose do homem em anjo, porque o homem, depois de evangelizado, vive em si a síntese microscómica do macrossomo. Obra O Evangelho à Luz do Cosmo, 6ª edição, página 139. Sétimo parágrafo: adensamento perispiritual de Jesus, prodigioso esforço. Jamais o homem poderá avaliar o prodigioso esforço de Jesus e o imenso trabalho da técnica sideral para ele alcançar a atmosfera opressiva do globo terráqueo e se fazer sensível entre os homens perturbados pelas paixões e pelos vícios insaciáveis. O seu perispírito, delicadíssimo, sofria tantos bombardeios mentais dos terrícolas como a violência ofensiva dos espíritos nas sombras que tentavam impedir-lhe a reencarnação terrena, pois do êxito da mesma decorria o enfraquecimento do comando satânico do mundo oculto sobre os homens. Jesus viu-se obrigado a mobilizar as energias mais densas e a recompor como a matéria de cada plano denso em que se manifestava o seu perispírito, já abandonado pela sua ascensão espiritual feita através de outros mundos já extintos. Ele teve de adensar-se o mais possível até se fazer sensível entre os homens
e poder situar-se no corpo carnal gerado por Maria. Obra O Sublime Peregrino, 13ª edição, páginas 52 e 53. Sétimo parágrafo: a caixa e a história do cristianismo. Todos os acontecimentos ocorridos com o Mestre Jesus, desde o seu nascimento até a sua crucificação, ficaram vivamente agravados no Éden, que impregna o universo, ou a caixa, como é mais conhecido pelos orientais, no qual se gravam todos os fenômenos do mundo material, graças a um processo de autocustuação psicométrica que ainda escapa à vossa compreensão atual. Portanto, é possível captarmos aqui, no espaço, as reminiscências e minúcias de todos os acontecimentos já ocorridos na Terra, desde a sua criação até o momento em que editamos estas mensagens. Obra O Sublime Peregrino, 13ª edição, página 242 e 243. Oitavo parágrafo: alegre e jubiloso Menino Jesus. O Menino Jesus, sempre serviçal e atencioso, principalmente com os velhos e doentes, prestava toda sorte de favorecimentos ali junto ao poço, movendo-se alegre e jubiloso entre bilhas, jarras e vasilhantes de todos os tipos e moldes. Ele se regozijava de encher o cântaro dos mais velhos, lavava as jarras, ajudava os cães a mitigar a sede. Às vezes, tudo terminava em inesperados banhos de água, em consequência das travessuras de outros meninos, seus conterrâneos. Retornava alegre e brincalhão, depois de ajudar, junto à fonte jamais desmentia o seu espírito de justiça e respeito ao próximo, pois jamais carregava a jarra de água da moça antes de servir a mulher idosa. Obra O Sublime Peregrino, 13ª edição, página 141. Nono parágrafo: amar ao próximo como a si mesmo. O amor a si mesmo seria, pois, a ação dinâmica do amor a outrem, utilizando o seu admirável dom de percepção espiritual. Jesus procurava identificar em si mesmo quais seriam as reações morais do espírito diante da injustiça, da ingratidão, da perversidade e do egoísmo humano. Ele não acusava mágoas ou ressentimentos, nem sofria intimamente a agressão ou o insulto alheio, mas buscava conhecer as torturas a que se submetem as criaturas terrenas, mortificadas pelos seus próprios pecados e vícios. No entanto, reconhecia que os homens eram perversos, orgulhosos ou ávaros, porque também eram ignorantes e imaturos de espírito. Indubitavelmente, em vez de serem condenados ou mesmo censurados, eles precisavam ser esclarecidos ou ensinados quanto ao verdadeiro motivo da vida e a responsabilidade do Espírito Eterno. Obra O Sublime Peregrino, 13ª edição, página 204. Décimo parágrafo: amar, lema definitivo de seu messianato. Jesus, alma sublime e generosa, propôs-se então a ensinar os homens e torná-los
dignos da ventura do reino de Deus, onde a paz do espírito é fundamento principal da existência paradisíaca. Mas também reconhecia a necessidade de viver as lições a serem ministradas à humanidade se quisesse realmente conquistar a confiança dos terrícolas. Só através do seu exemplo pessoal, da completa renúncia a todos os bens e prazeres do mundo, sofrendo estoicamente na própria carne as dores das ingratidões e agressividades alheias, ele então poderia demonstrar sua fé incondicional e submissão absoluta à vontade de Deus, atraindo assim a confiança dos homens. Jesus, dali por diante, fixou-se definitivamente no tema que, além de lhe assegurar a glória entre os anjos, ainda o consagrou entre os homens. O amor, só pelo amor valia a vida, só pelo amor o homem se salvaria. Nenhum outro sentimento, fora do amor, poderia irmanar o lobo e o cordeiro, o amigo e o inimigo, o publicano e o santo, o crente e o ateu, o mal e o bem, o rico e o pobre. O amor, portanto, seria o lema definitivo de todas as suas pregações, conforme ele comprovou em todos os momentos de sua vida, de sua paixão e morte, até o derradeiro apelo, quando do cimo da cruz e diante das multidões alvoroçadas e sarcásticas, dirigiu ao Criador aquela rogativa patética de misericórdia infinita, dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Obra O Sublime Peregrino, 13ª edição, página 204 e 205. 11º parágrafo, ambiente familiar propício, desenvolvimento missionário. Realmente havia sido combinado no espaço entre os participantes mais íntimos da missão de Jesus que ele teria de despertar suas próprias forças espirituais e sentimentos angélicos na carne, livre de quaisquer influências educativas alheias. Todavia, servir-lhes-á proporcionando um ambiente familiar pacífico, compreensivo e seguro, para não lhe perturbar a infância. Em face da contextura espiritual superior de Jesus, os apóstolos e coordenadores de sua obra messiânica ainda eram incapacitados para traçar-lhe diretrizes melhores das que ele já planejara no imo de sua alma. Por isso dispensou qualquer método disciplinador ou guia humano que devesse orientá-lo no mundo durante os 33 anos de sua vida física. Os seus anjos tutelares sempre o desviaram de quaisquer empreendimentos ou gloriolas profanas, embora dignas e meritórias, mas capazes de algemá-lo a preocupações escravizantes da vida humana. Obra O Sublime Peregrino, 13ª edição, página 107. 13º parágrafo, Amor e Evangelho, homem superior. O amor que o Evangelho proclama significa a própria lei regente e orientadora do passado e do futuro do homem. É o catalisador da própria frequência normal do homem superior, seja qual for a sua constituição biológica ou morfológica, quer ele viva na face da Terra, de Júpiter, Arcturo ou Sírius. Sob todas as configurações morfológicas,
por mais excêntricas e extemporâneas, e também no âmago de todos os povos e todas as raças, palpita sempre o Espírito eterno, criado por Deus, que é o amor. Por este motivo, só o amor sublima. Ele é como sangue na filosofia, fisiologia do organismo. Tudo irriga, tudo nutre e, consequentemente, o amor é o sustentáculo do universo. Amor puro, integral e incondicional. Dispensa qualquer discussão ou análise, porque não é uma virtude ou concessão ocasional a cargo da legislação divina, mas é a essência da manifestação criadora do próprio Espírito e a norma fundamental e superior da própria vida. Obra O Evangelho à Luz do Cosmo, 6ª edição, página 145. Parágrafo 13º. Amor incondicional e o sofrimento alheio. A atitude mais certa perante Deus ainda é a de amar o próximo como a si mesmo, quer mereça ou não. Em qualquer circunstância da vida terrena, a indiferença diante da dor e do sofrimento alheio é sinal de crueldade, mesmo quando temos convicção de que o próximo se submete ao processo kármico de sua própria redenção espiritual. A caridade não é resultado de um programa aprovado em discussões onde primeiramente se julga do merecimento do necessitado ou do melhor aproveitamento espiritual tão seus próprios idealizadores. Na verdade, é fruto de sentimento tão espontâneo quanto da flor, oferecendo seu perfume sem qualquer interesse oculto. Quando Jesus afirmou que só pelo amor será salvo o homem, ele extinguiu definitivamente qualquer dúvida enquanto a nossa verdadeira atitude diante do sofrimento alheio. A sua recomendação dispensa comentários e elimina indecisões, pois revela o segredo do homem alcançar mais breve a sua própria felicidade. O mestre não fez exceções nem destacou privilégios, mas recomendou-nos um amor incondicional, desinteressado e puro. Eis, pois, que os espíritos desencarnados, que realmente confiam nos ensinamentos do Cristo, curvam-se humildes e devotam-se ao bem alheio, sem quaisquer julgamentos prematuros e pretensões egoístas. Obra Mediunidade de Cura, 12º capítulo, páginas 172 e 173. 14º parágrafo. Angústia do discípulo à procura do Mestre, extinta por Jesus. A passagem de Jesus pelo vosso mundo extinguiu a velha angústia do discípulo à procura do seu Mestre, porque já se conhece o caminho, a verdade e a vida, que o sublime Nazareno exemplificou com a sua vida. Jesus é a mais elevada entidade espiritual descida ao nosso orbe, tendo cumprido a dolorosa iniciação na descida vibratória, ensinando-nos a luz do dia, os momentos sagrados, e apontou-vos as zonas iniciáticas do coração, nos quais podereis alcançar o Cristo planetário. A senda iniciática é também o caminho interno da renúncia, do amor e do sacrifício, também por amor, para com aqueles que sofrem se debatem nas trevas. Jesus deixou-nos o padrão universal e definitivo
para o êxito da mais rápida iniciação evangélica em direção aos reinos da verdade. Os que não puderem compreender Jesus e viver os seus postulados singelos, mas libertadores da agonia humana, de forma alguma terão mais sucesso sob o ritualismo que desperta a vontade e o comando das forças internas do espírito. A incapacidade de viver o Evangelho à luz do dia é um produto natural e exclusivo da própria imaturidade espiritual, que também não será removida no ambiente sigiloso do tempo iniciático. Obra Mensagens do Astral, 17ª edição, página 370. 15º parágrafo. Anjos exilados sem privilégios. Jesus, embora fosse um anjo exilado do céu, viveu junto dos terrícolas, lutando na vida humana com as mesmas armas, sem privilégios especiais e sem recorrer à interferência extraterrena para eximir-se das angústias e das dores inerentes à sua tarefa messiânica. O seu programa na Terra destinou-se a libertar-se tanto o sábio e o rico, como o iletrado e o pobre. Por isso enfrentou as mesmas reações comuns a todos os homens, suportando as tendências instintivas e os impulsos atávicos próprios de sua instituição biológica hereditária. Embora lhe atribuíssem uma linguagem excepcional da estirpe de Davi. Obra O Sublime Peregrino, 13ª edição, página 15. 16º parágrafo. Antecessores aplainaram o caminho. Jesus é o sintetizador de todos os credos doutrinários e religiões do mundo, porque é o governador espiritual da terra. Jamais deveis preocupar-vos quanto à sua superioridade sobre determinado instrutor religioso que eu tenha procedido. Os antecessores de Jesus aplainaram-lhe o caminho para o melhor entendimento iniciático de sua paixão e crucificação. No entanto, cada um desses instrutores trouxeram mensagens adequadas a certo tipo de raça ou povo, ensinando-lhes a imortalidade da alma e os deveres do espírito encarnado, em afinidade com os postulados evangélicos de Jesus. Confúcio aplainou o caminho na China, Krishna na Índia, Zoroastro na Pérsia, Hermes no Egito, Orfeu na Grécia e Buda na Ásia. Todos eles pregaram conceitos semelhantes aos que Jesus depois iria proclamar na Judéia, embora sob as características peculiares do seu povo. Eles foram a preliminar do Cristo Jesus, os niveladores do terreno agreste e erosado para a compreensão futura do cristianismo. Buda também transmitiu aos asiáticos mensagens renovadoras, em perfeita eletividade com a mensagem de Jesus, embora recebendo ao perfume peculiar da filosofia oriental. Obra Missão do Espiritismo, 10º capítulo, página 120. 17º parágrafo. Antevisão do Gólgota, imo da alma. Jesus sentia em si assombrosa e estuante força que o conduzia a um objetivo superior de implacável renúncia. Por vezes, antevia no imo da alma a fugaz imagem do seu futuro sacrifício
programado pelo alto, mas com o tempo foi se habituando a falar com absoluta confiança sob o impulso diretor do ego superior, e à medida que o seu espírito emergia cada vez mais lúcido, dominando a potência escravizante da alma, abriam-lhe as clareiras do entendimento espiritual em favor da humanidade. Obra Sublime Peregrino, 13ª edição, página 300. 16º parágrafo. Antúlio de Mahaetel, Jesus na Atlântida. Entre os profetas longínquos, alguns que previram os podromos no que ocorreu na Lemúria, na Atlântida e nos primórdios da raça atual, distinguimos a generalidade dos que na Terra ficaram tradicionalmente conjugados à casta dos profetas brancos, que abrange todos os profetizadores do Velho Testamento e do Novo Testamento. Há que recordar os flamíneos, herdeiros iniciáticos dos videntes da Colina Dourada, mas, acima de tudo, o inigualável Antúlio de Mahaetel, o sublime instrutor Atlante, consagrado filósofo e vidente das portas do céu. Antúlio foi o primeiro depositário na Terra da revelação do cosmo, precedendo a Moisés há milhares de anos, sob a inspiração das cortes celestiais, criadoras dos mundos. Ele deixou magnífico tratado de Cosmogênesis, no qual descreve a criação da nebulosa originária da nossa constelação solar. Cabe-lhe a primazia de haver descrito a maravilhosa tessitura dos arcanjos e dos devas, com suas roupagens planetárias policrômicas, onde o iniciado distingue perfeitamente os campos resplandecentes dos reinos interioastrais, dos mundos físicos. Antes do trabalho esforçado de Moisés no Monte Sinai, Antúlio já pregava na Atlântida a ideia unitária de Deus, mas, em lugar de Jeová feroz e vingativo, ensinava que o Onipotente era uma fonte eterna de luz e amor. Também, de sua autoria, a primeira enunciação setenária na Terra, quando se refere à cromosofia das 7 legiões dos guardiões, cada uma se movendo numa aura correspondente a cada cor do arco-íris. Comprovando os seus dons maravilhosos, Antúlio previu com milênios de antecipação a submersão da Atlântica e a inversão rápida do eixo da Terra, ocorrida há mais de 27 milhões de anos do vosso calendário. Obra Mensagens do Astral, 17ª edição, página 135 a 136. Capítulo 17º, parágrafo 17º, aos 19 anos, ideal messiânico. Embora Jesus, jovem, já tinha um aspecto grave e austero próprio do homem idoso, mas era de porte imponente e seus olhos serenos, penetrantes e profundos, malgrado, refletissem a melancolia com que dominava desde a infância, eram plenos de uma ternura quase feminina. Atingira os 19 anos e sofria imensamente ao verificar que entre os seus próprios familiares e conterrâneos não era compreendido no seu local
no seu ideal messiânico, comprovando-se mais uma vez o velho ditado de que ninguém é profeta nem faz milagre na sua terra. Tomado por incessante ebulição anterior e devotado somente às coisas definitivas, como os bens do espírito, era um moço indiferente aos anseios das hebreias, formosas, que desejavam desposá-lo. Tentara diversos empregos, os mais variados, tanto em Nazaré como em Jerusalém, no intento de cooperar com o orçamento de sua modesta família. Porém, não conseguia ajustar o seu espírito cósmico nas trincas do trabalho humano, nem suportava a imobilidade de concentrar-se exclusivamente num objeto que de início já reconhecia fugaz e transitório. Não era defeito de um jovem ocioso e avesso ao labor comum e às obrigações de todo ser humano, mas a impossibilidade de controlar e enfeixar a força fabulosa que lhe descia sobre o cérebro, exigindo-lhe a expansividade das ideias, o desafogo da alma. Obra O Sublime Peregrino, 13ª edição, páginas 191 e 192. 18º parágrafo. Apoio ao Cristo Essênios. Todos os acontecimentos ocorridos em torno da vida do Mestre Jesus obedeceram a um plano eficiente. Assim, o alto é que havia determinado a fundação da confraria dos Essênios 150 anos antes de Cristo, na época dos Macabeus, a fim de eles ampararem o Messias com a amizade espiritual necessária para vitalizar-lhes as energias em favor da causa redentora do Cristo. A prova de que os essênios existiram com a prepúcia função de inspirar a obra de Jesus é o fato de terem desaparecido logo depois de sua morte, um pouco antes de Tito destruir Jerusalém. Surgiram um século e pouco antes do Mestre Nazareno e dispersaram-se meio século depois, assim como o aluno diligente que, depois de fazer a lição pedida pelo professor, então se retira da sala. Obra Sublime Peregrino, 13ª edição, página 338 e 339.